Pelo Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984-410010, você manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, beleza? Se o cara que tá aqui comigo, olha, tem um dos rolês mais aleatórios que se pode imaginar, né? O cara saiu do Turvo, é isso? Do Turvo, do interior do Turvo, né? Foi fazer curso de ator. É mesmo? Também, entre cara, outras coisas. Também, cara. Que prazer ele receber, Fábio Cadorim. Tudo bem, meu caríssimo? Que prazer. Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com você, conversando sobre esse tema que é tão importante. A gente sabe que ele faz diferença na vida de muita gente e poder transmitir essas informações que não só as pessoas da região, mas do Brasil e do mundo precisam ouvir. Tá, mas quando você fala desse tema, nós vamos falar do Setembro Amarelo. Isso. Né? Você é psicólogo. Isso, exatamente. A minha introdução falou que você era ator, mas ninguém tá entendendo nada. Deixa eu te explicar então. Na verdade, a minha formação, ela tem um tripé, digamos assim. É a comunicação inicialmente, então eu fiz o curso de jornalismo, atuei na área durante um bom tempo, inclusive na televisão, foi a maior parte do meu tempo. Tá, você foi apresentador do Jornal do Almoço? Isso, exatamente. Apresentei o Jornal do Almoço. Tá, quanto tempo você ficou no Jornal do Almoço? Aqui em Criciúma foram 3 anos, mas eu já trabalhava em televisão, apresentando o telejornal 5 anos antes. Você não vai falar que era no Turvo, né, cara? Daí não. No Turvo, não. Então, não era no Turvo, mas era aqui na região sul catarinense, era em Tubarão. E foi um tempo muito, muito bom, que na verdade fez a minha base, porque uma coisa a gente sabe que é a teoria da comunicação, é a universidade, outra coisa é a prática, né? Então, foram momentos muito importantes para consolidar o aprendizado. E aí, eu fiz mestrado e doutorado na área. E para concluir o meu doutorado, você sabe que quem trabalha em comunicação tem o tempo extremamente tomado. Eu precisava de tempo para me dedicar à tese de doutorado. E aí, então, eu resolvi mudar para o Rio de Janeiro, onde eu me dediquei à escritura da minha tese e, paralelamente, fiz uma série de cursos de teatro, que era um outro desejo meu há muito tempo. Tá, mas você queria ser ator de novela, teatro? Não, na verdade, assim, a gente sabe que a formação em teatro, ela nos ajuda muito na expressão, na comunicação do corpo, da voz, da intenção e tudo isso. Então, para uma pessoa como eu, que já trabalhava com televisão, eu achava que era uma formação também importante. Agora, eu sempre também me dediquei, paralelamente à comunicação, às artes. Eu sempre cantei em coral minha vida inteira, então, assim, sempre fui muito da música e tudo. Então, eu desejava ter uma formação mais intensa também no campo das artes, né? E aí, para as pessoas entenderem por que eu estou aqui como psicólogo, é porque antes de fazer jornalismo, eu também pensava em fazer psicologia, que era um desejo, assim, muito intenso. Só você vai ter que ter umas 20 vidas por tudo que você quer. Eu queria ter mais, ter mais. É que eu gosto de muitas coisas e eu resolvi que eu poderia fazer. E aí, eu comecei a psicologia, mas trabalhando na televisão, a gente tem o tempo tomado, como eu te falei. Então, nessa minha migração para o Rio de Janeiro, depois de concluir o doutorado, eu virei professor universitário lá. E aí eu passei a dar aulas nos cursos de comunicação, como já estava dentro da universidade, fiz a psicologia, que é uma área das minhas grandes paixões. Então eu fiz a psicologia, então paralelamente era professor e aluno. E aí, concluindo a psicologia... É muita doideira, né? Então. E fazendo arte nas horas vagas, né? Mas daí sobrava tempo. Você tava falando tese de doutorado, tava sobrando tempo. Então, né? Mas é sempre uma rotina intensa. Mas eu sou um apaixonado por aprender. Desde criança eu tenho estudar como uma das minhas atividades de maior prazer. Então, eu resolvi unir todas as áreas que eu gosto e ampliar a minha formação, porque hoje, de qualquer maneira, mesmo num consultório clínico, onde eu atendo hoje, como psicólogo, psicanalista, que eu também continuo estudando psicanálise, eu tenho uma visão, digamos assim, né? Um pouco ampliada da situação, né? Então, assim, além das teorias da psicologia, da psicanálise em si, né? Eu tenho uma vivência de arte, e a arte nada mais é do que expressão. Então, quando uma pessoa busca conversar sobre a sua vivência, ela precisa se expressar muitas vezes e não encontra no dia a dia condições adequadas para se expressar. E a própria comunicação, né? Dentro de um consultório psicológico, o que você faz? É basicamente um diálogo. Claro que é um diálogo com muita técnica, não é um bate-papo, mas é um diálogo. E aí temos a cena da comunicação. Mas, Fábio, o psicólogo, ele não enxerga o mundo de uma forma muito pragmática. E quando você fala, por exemplo, que você foi pro mundo das artes, né? É um mundo lúdico, um mundo diferente. Como é que
onde é que você acha um denominador comum entre os dois mundos? Vou te dar um exemplo. Tá, vai lá. Um exemplo bem freudiano. Bem freudiano, tá. O que é o sonho? O que é o sonho se não uma aparente fantasia, algo que não tem conexão com a realidade, aparentemente? Tá. Para Freud, sonho é realização de desejo. Se uma pessoa traz um sonho para o consultório, a gente vai conversar sobre isso. O sonho que você fala não é sonho não é à noite. Sonhar. É o sonho à noite. É o sonho da noite, esse que a gente está dormindo e sonhando. Por quê? É aparentemente aleatório, mas foi você que produziu. Tá. São histórias que a sua mente construiu, são personagens que a sua mente criou. O que isso diz sobre você? Então veja, a arte, que é uma aparente fantasia, ela também é muito dessa expressão lúdica. Então existem muitas conexões, eu não tenho a menor dúvida. O próprio conceito de sublimação de Freud, o que é a sublimação? É o sujeito que de certa forma se expressa, que não pela via da palavra, mas pela via de uma manifestação artística, especialmente, Claro que o conceito de sublimação é muito, muito mais complexo do que isso. A arte é uma das formas de sublimar, Mas eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso é expressão de subjetividade, e quando a gente fala de expressão de subjetividade, a gente está falando de psicologia também. Tá, mas aí que tá. Quando eu procuro um psicólogo, eu preciso resolver alguma coisa. Você dá essa explicação aí, você só piorou a cabeça das pessoas. Agora o pessoal ficou mais louco ainda, poxa. Então, louco entre aspas, não é pejorativo. Eu te entendo. Mas é por isso, assim, eu estou falando dessa forma porque a gente, quando ouve alguém, chega lá com o seu relato, é óbvio que a gente interage a partir daquele relato objetivo que a pessoa está nos trazendo. Mas por trás daquele relato tem toda uma estrutura de vida, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de fantasia em relação à realidade. É isso que a gente olha e que a pessoa muitas vezes não percebe. Então a gente precisa conhecer todas essas teorias para ler nas entrelinhas daquilo que a pessoa fala. Então quando ela conversa com a gente consegue ajudar a partir daquilo que ela nos conta. Não é o Fábio que vai dizer, olha, faça isso, faça daquele jeito, porque eu não posso falar da vida dela com base na minha vida. Então a gente precisa ouvir essas entrelinhas, e com base nessas entrelinhas a gente ajuda a pessoa com toda a certeza. Vamos falar do Setembro Amarelo na volta, pode ser? Pode, claro. Psicólogo Fábio Cadorino, um papo comigo aqui no Manos Radio Show. Um abraço, meu querido amigo Felipe Pavei, tá na escuta, dizendo que tá ótima a entrevista. A gente já volta aqui na 92. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, e ele está aqui comigo, uma figuraça, Fábio Cadorino, psicólogo, cara, jornalista há mais de 20 anos, tem uma história gigantesca, muitos desejos ainda, segundo ele, para realizar, mas o grande desejo que eu acho que ele traz consigo hoje, nesta data, é que a imprensa e os profissionais da saúde tratem o tema suicídio de uma maneira mais profissional, você diria, Fábio, ou mais... Agora, qual é a palavra que você usaria? Eu não diria mais profissional, porque eu considero que as pessoas lidam bem com isso. O fato é que ainda existe muita dúvida em relação a tratar do suicídio ou não na mídia. Por quê? Porque nos bancos acadêmicos a gente sempre aprende que a mídia não noticia suicídio. E de fato, a gente toma extremo cuidado, Não é qualquer coisa que a gente noticia. Porém, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria falam da importância do papel da mídia na abordagem do tema. Ou seja, é importante falar. A questão é como. Só que muitas vezes os profissionais, por acharem que nada de suicídio se noticia, evitam o assunto e a gente deixa de ajudar muita gente. Ou seja, não fala sobre nada. Nada. Eu vou te dar um exemplo que tá lá na cartilha que essas organizações encaminham para a imprensa. Existe um relato, por exemplo, na Áustria, de um caso, aliás, de um local onde várias pessoas cometiam o ato do suicídio. E aí houve uma cobertura sensacionalista da mídia. Aumentou drasticamente a quantidade de pessoas que fizeram. Quando esta mídia lá foi orientada do modo correto de falar, diminuiu em 75%. Mudou totalmente. Totalmente. Então a questão não é que não se pode falar. A questão é como falar e o que falar. E é sobre isso, então, que eu vou conversar com os profissionais de imprensa hoje à noite, nesse encontro online que eu estou propondo. Como é que é? Isso porque hoje a gente consegue se comunicar online mais facilmente. Eu sei que reunir presencialmente não é fácil. E aí eu fiz o convite para profissionais da região, tanto aqui do sul, do extremo sul. Então, é mais fácil, Eu vou fazer via Zoom
Então nas minhas redes sociais eu já encaminhei o ID de acesso, senha. Então quem tiver interessado pode participar. Fábio, mas o tema hoje já está sendo abordado com uma maior naturalidade, né? Eu sinto que a mídia tem falado mais sobre o tema. É porque é preciso falar, e eu acho que essa conscientização está aumentando, felizmente, mas é pouco ainda. E eu vou te dizer por que é fundamental a gente conversar sobre suicídio. Porque, segundo as pesquisas, praticamente 100% dos casos que resultam, né, numa pessoa tirar a própria vida tem relação com algum transtorno mental. Transtornos que a gente conhece, depressão, por exemplo. Só que transtorno mental é tratável. Ou seja, se você trata o transtorno mental, a chance de ele ter um desfecho como esse, né, de a pessoa chegar ao ponto de precisar tirar a própria vida, é muito menor, né? É óbvio que existem casos de transtornos extremos, agudos, que a gente muitas vezes não fala em cura porque são crônicos, mas existem tratamentos para amenizar sintomas, para amenizar sofrimento. Então, se você fala dos tratamentos, você automaticamente faz com que aquelas pessoas que não viam mais esperança, elas passem a ter esperança. Então, por isso é preciso falar, você não precisa frisar, né, diretamente o tema suicídio. Ô Fábio, sabe que uma vez eu entrevistei o Marlon e o Michael, nossos queridos aqui, né, cara? Sim, claro, conheço. E aí eu não me lembro, eles contaram que estavam no programa do Gugu ou alguma coisa assim. Eu acho que o Marlon falou assim, mano, e o Gugu pediu pra eu dar uma mensagem, alguma coisa, e eu falei sobre pessoas, sobre a vida, sobre energia, sobre, né, voltar. E ele disse que uma mulher procurou ele depois, falou que estava prestes a tirar a própria vida, quando ligou a TV e viu ele. Eu me lembro que isso me tocou muito no dia que eu entrevistei ele. Falou assim, eu ia tirar minha vida naquele dia, naquela hora, né? Eu estava pronta, e quando eu ouvi a sua mensagem, aquilo me deu uma fagulha de esperança. E eu tô aqui só para lhe falar, pô, isso é incrível, né? É maravilhoso. E você vê, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, né, têm uma vida difícil e a própria doença, né, o próprio transtorno, digamos assim, muitas vezes ele faz com que a pessoa tenha uma visão mais estreita, mais restrita da vida. Ela não consegue enxergar possibilidades de sair. Ela simplesmente não consegue. E aí não é falta de vontade, não é preguiça, né? Não é falta frescura, não é frescura, não né? é falta de Deus, como muitas vezes as pessoas dizem, né? Essa pessoa precisa de ajuda. E como ela vai precisar de ajuda? Muitas vezes ela não tem condições de pedir ajuda. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Então esse tipo de assunto, quais são os transtornos que podem culminar com atos de suicídio, como identificar sinais, como buscar tratamento, onde buscar tratamento, alternativas de tratamento com valores mais simbólicos ou mais... Tudo isso, se esses temas forem abordados na mídia, não tem a menor dúvida de que a gente vai ajudar muita gente, né? Essas pessoas que não veem esperança, elas estão precisando encontrar alguma saída. Então você, ao falar desses assuntos, você aponta saídas. E não tenho dúvida de que pessoas podem, nós podemos poupar a vida de pessoas se a gente tiver esse tipo de conduta. Fábio, não tenho dúvida que esse tema é maravilhoso pra gente discutir, pra incentivar cada vez mais essa corrente do bem, essa corrente positiva sobre esse tema. Obrigado pela presença. Foi um grande prazer conversar com você e divulgar esse tema no Setembro Amarelo. Meu caríssimo, obrigado. Hoje, então, o pessoal segue Fábio Cadorim, com N de navio no final. Fábio Cadorim, tá lá todas as informações. Hoje à noite tem 7h30 online, né, sobre o tema com o Fábio. Valeu, é isso. Fábio, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as tardes no Humanos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, neste programa somos todos humanos. E se você acha que não existe uma saída, tenha certeza que sempre existe uma saída e ela às vezes é bem mais positiva do que você acha que é, né, Fábio? É isso aí, com certeza. Vamos lutar pela vida. Um abraço.